relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, eu quero que vocês observem que estamos lendo o parágrafo 220 da mensagem à festa das trombetas. No parágrafo 220, ele cita Levítico 23. Só que ele cita desta forma agora, presta atenção. Observe em Levítico capítulo 23 quão perfeita está a interpretação com a ordem, com a palavra, com o que estamos tentando dar-lhes. Observe isto agora, a ordem. Agora nós observamos, voltamos-nos e leiamos isto só por um momento. Levítico 23. Agora observe isto aqui, Levítico capítulo 23. Agora, não queremos perder isto de modo algum. Agora, de modo que possamos recebê-lo exatamente da maneira como o Senhor o tem escrito aqui para nós. Aí ele diz, eu certamente não vou encontrar Levítico em Êxodo. Muito bem. Levítico, agora. Levítico capítulo 23. Aí ele lê. Levítico capítulo 23. Mas ao 10 do mês 7º será o dia de uma expiação. Ele está lá no versículo 29. Todos prestaram bem atenção? Ele está lendo Levítico 23. Aí ele está dizendo, olha como que as coisas tudo em ordem. No parágrafo 222, ele diz, vejam a expiação. Observe agora, a expiação. A expiação seguia o sonido da trombeta. Vocês estão vendo? Ele diz, a ordem, quão formoso! Estão vendo? O dia da expiação seguia a trombeta. Porque ele diz, olha a ordem das Escrituras. Ele está falando sobre as trombetas, falou sobre a 7ª trombeta, falou sobre a 6ª trombeta, falou sobre a 5ª trombeta e falou também sobre a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Por quê, né?
Eu quero que vocês observem algo aqui antes, creio, de continuarmos. Eu quero que vocês observem algo aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Veja bem aqui. Eu quero que vocês anotem aí para que vocês não percam. Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, você precisa ter isto aí, que ele fala sobre isto, né? Ele fala, no parágrafo 43, ele fala, agora eles foram espalhados, falando dos judeus de Israel, eles foram espalhados, cegados e ajuntados, e estão bem dentro do terceiro dia. Vocês veem? Foram espalhados desde a Palestina, através do mundo todo. Eles foram cegados para que rejeitassem o Messias. E agora, eles foram ajuntados na sua terra natal, pronto para as trombetas, para reconhecer a expiação. É necessário, igreja, irmãos, vocês que estão atentos, nós não vamos demorar. O título da nossa mensagem hoje é a genuína expiação. Nós vamos falar mais sobre isso. A expiação. É isso que vamos falar. Por isso que lemos todo este capítulo 23 de Levítico para vermos isto. Agora eu quero que vocês observem isto. Melhor dizendo, né? Levítico 16, melhor dizendo, né? Levítico 16 nós lemos. E o capítulo 23, né? O capítulo 23 é onde nós vamos ir depois, né? Só para que não percamos a linha. Nós lemos capítulo 16 de Levítico, né? Capítulo 16, e o profeta está lendo Levítico 23, que fala da expiação também. Mas eu quero que vocês observem algo aqui, falando sobre a expiação. O meu tema é a expiação. Fazendo todo o trabalho do versículo do capítulo 16, e vemos também a expiação no capítulo 23. Vamos só tomar aqui, antes de eu continuar, que eu não quero confundir, né? Porque a minha mente está exatamente nesses dois capítulos de Levítico. Então você vai anotar aí, retroceder um pouquinho, Levítico 16 e Levítico 23, as duas escrituras falam sobre a expiação, certo? Levítico 16 e Levítico 23, as duas escrituras falam da expiação. Amém? Todos entenderam? As duas escrituras. Então não perca isso mais. Anote aí. Qual que é a diferença de Levítico 16 e Levítico 23? Quando se está falando da expiação. A diferença é que em Levítico 16 está falando da expiação sacrificial, da expiação sendo morta. Você vê que ali morre um novilho, morre os dois bodes, né? E é aspergido o sangue ali. Você vai entender isto e observar que ele diz, não é todo o tempo que é para entrar lá. É uma vez por ano. Levítico 16. Em Levítico 23, quando ele está falando
da festa da expiação, em Levítico 23, nós podemos até ir lá, né? Em Levítico 23, você pode ir lá junto comigo, Levítico capítulo 23, no verso 15. Deixa eu ver se é o verso 15 aqui. Levítico 23, né? Isso. Deixa eu ver aqui para mim não perder. 26, né? Aqui, ó. 26. Não, deixa eu ver aqui. Para mim não perder aqui, irmão. Não, é Levítico 23, verso... Deixa eu só conectar aqui, irmão. Você tem aqui. Verso 19. Não, é 26, Eu estou com a festa dos Pentecostes. Verso 26, isso mesmo. Levítico 23, verso 26. Isso, verso 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Agora sim, conectamos aqui, né? Isso. Levítico 23, verso 26. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda a alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Então veja que este dia, né, no mês 7º, no dia 10 do mês 7º, era o dia da expiação, mas essa expiação, de Levítico 23, chama-se a expiação eu quero usar as palavras aqui, a expiação de reconhecimento. De reconhecimento. Tinha que reconhecer e afligir a alma. Não precisava mais matar o bode, né? Não entrava mais o bode aí. O bode expiatório foi feito uma vez em Levítico 16. E Levítico 23 é a expiação reconhecedora. Eles tinham que reconhecer o pecado, reconhecer a sua debilidade, e que alguém, né, ou melhor, que Deus havia provido um sacrifício, algo, né, havia sido morto, e eles tinham que afligir a sua alma. Veja bem, eles tinham que afligir a sua alma. Por isso que diz aqui muito claro, né? E afligirei as vossas almas. Para afligir a alma, tem que reconhecer que é um pecador. Então, todos puderam entender. Levítico 16, a expiação sendo morta ali. Levítico 23, a expiação de reconhecimento, de aflição de alma. Né? Então, eles ofereciam uma oferta queimada ao Senhor. E naquele dia não era para fazer nenhum trabalho, porque era o dia da expiação.
E toda a alma naquele dia tinha que fazer o quê? Tinha que afligir. Tinham que afligir. Tinha que reconhecer. Aí o profeta vem e mostra que esta festa da expiação, de Levítico capítulo 23, no versículo 26, ela seguia, né, a festa das trombetas. Porque a festa das trombetas se encontra em Levítico 23, verso 24. Nós lemos e estamos lendo, né? A festa das trombetas. Então havia a festa das trombetas, depois a festa da expiação. Por isso que ele disse, o dia da expiação seguia a trombeta. Agora, ele vai explicar algo aqui que eu quero que vocês observem, né? Para chegarmos novamente a mais um período aqui, eu quero que toda a igreja entenda isto. Falando sobre a expiação, aqui o profeta, ele é aqui exatamente aqui que também ele troca os dias. Ele faz uma troca como nós aprendemos. Ele faz uma troca aqui, eu quero que a igreja observe na leitura, que ele vai dizer aqui assim, ó, no parágrafo 223. Agora, os 50 dias das trombetas, para nós, simboliza quando a trombeta soou no Pentecoste, o qual era 50 dias. Agora, depois disso, os judeus rejeitaram isto. Então, ele está mostrando agora em tipo para nós o que significava aquelas festas que nós conhecemos, que eram festas profecias, festas simbólicas, tudo aquilo. Apontava para o Calvário, apontava para os dias de hoje. Então não tem complicação aqui. Nós só estamos repassando um pouquinho para podermos entendermos, irmãos, em que dia nós estamos vivendo, em que tempo nós estamos vivendo, em que hora nós estamos vivendo. Por isso que ele começa a explicar aqui, e você viu que lá tinha 50 dias, né, dentro da festa de Pentecoste, e depois da festa de Pentecoste, vinha a festa das trombetas, depois da festa das trombetas, vinha a festa da expiação. Ele disse, agora, as trombetas são para chamá-los de volta à expiação. As trombetas é para chamá-los de volta ao que há? Expiação, veja. A expiação que eles rejeitaram. Qual foi a expiação que eles rejeitaram? A expiação que eles rejeitaram foi a expiação do bode no Calvário. Jesus Cristo, o bode da expiação ali. Porque Jesus Cristo, ali, aqueles dois bodes, né, aponta para Jesus Cristo. Ele, né, foi aqueles dois bodes. O que morreu e o que levou nossos pecados para a terra solitária. Amém? Os dois bodes, né? E o sangue aspergidos. Depois nós vamos entrar sobre isso. Tem muita coisa assim, não para encher as nossas mentes, não é nada para nos enchermos de teologia, mas é algo para nos alegrarmos e reconhecer, né, o que tem sido feito para nós. Então você está sabendo, porque está cheio, irmãos, de teologia por aí, humana, cheio de explicações humanas. Observe comigo neste culto. Lembra-se que no culto passado, nós lemos aqui, quando falamos da quinta trombeta, que é um rei, que é uma estrela que caía do céu, né? Que tinha a chave do abismo. O profeta disse que o Dr. Smith se enganou ali e aplicou aquilo para a profecia falando a respeito dos maometanos. Quantos lembram disso, né?
Pode dizer amém aí? Vocês lembram? Aí ele diz assim, ele se confundiu, porque não era para ele. Irmãos, e olha como que uma confusão, né, dentro das Escrituras pode trazer transtorno para as pessoas. Pode trazer transtorno. Pode trazer confusão. Este é o intento de Satanás. Confundir. Então, para que nos serve, irmãos, estarmos alinhados com a palavra, centralizados com a palavra, sabermos aonde nós estamos posicionados? É muito importante saber aonde você está posicionado. Talvez neste culto você se perca um pouquinho, porque o próprio profeta aqui, quando vai explicar, às vezes ele troca os dias, o mês, os nomes, como nós aprendemos. Mas é tão, irmãos, importante nós termos a sensibilidade de pararmos e ouvirmos de novo e captarmos, porque muitos, irmãos, muitos, por não dar a devida atenção, se perderam e não reconheceram a hora que estavam vivendo, o momento que estavam vivendo, quem era aquele que estava diante dele. Amém? Diga amém aonde você está aí, né? Amém. Diga glória a Deus, né? Obrigado, Senhor. Eu estava lendo estes dias uma passagem muito interessante a respeito de Jesus e Lázaro. Só para voltarmos um pouquinho aqui, para que você refresque a sua mente também um pouco. Nós vamos voltar nas trombetas aqui, nas festas. Mas refresca um pouquinho a sua mente e atém aqui para isto. Lázaro era amigo de Jesus. Nós conhecemos e sabemos que, após a morte de José, o marido de Maria, José, conhecido como, vamos dizer assim, né, o padrasto, né, não seria o pai de Jesus, né? Mas para que você saiba, aquele que cuidou ali de Jesus, o José, que cuidou de Maria. Quando José morreu, Maria, José, Jesus foi morar na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Por isso que ele era tão amigo de Marta e Maria e Lázaro, que ele chorou lá. Ele foi morar ali, vocês estão entendendo? Jesus foi morar na casa de Lázaro. E observe o detalhe. Lázaro, antes, ao detalhe, de Jesus se declarar o Messias, eles não sabiam. Eles estavam com Jesus, deram pouso para Jesus, mas Jesus ainda não havia se declarado 100%, por assim dizer. Mas um dia, conta-se, né, a história, o profeta fala que João estava batizando no Rio Jordão. E Lázaro estava passando por lá e viu que João estava batizando, porque você olha as Escrituras, é bem claro em dizer que eles falavam, olha, tem um João, e ele pegou o nome de Batista porque batizava, por isso que era João Batista. E Lázaro foi lá e falou com Jesus, dizendo, Jesus, tem um homem por nome João que está batizando no Rio Jordão. E o profeta disse que Lázaro, né? Lázaro até persuadiu Jesus a ir lá, a ver. Mesmo que ainda Jesus não havia ainda
se manifestado como o Messias, dito, exatamente o momento que havia as Escrituras se cumprido. Por isso que eu disse que momento nós estamos vivendo e que precisamos identificar a hora, o momento, o que está acontecendo. Então, quando entramos nestas meditações, o motivo e o objetivo dessas meditações é apenas para que essas Escrituras, se revelem, se manifestem para nós e nos posicione nos nossos devidos lugares. Porque é através disso que nós nos posicionamos. Porque Josué foi o homem, escolhido, o dom para posicionar o povo na terra prometida. Após Moisés, veio Josué. E Josué veio posicionando de acordo com o nome tribal. O nome posicionava eles. Qual que é o seu nome? Tal, você vai fazer tal, você vai aqui, você faz aqui. Nascia com um nome predestinado, colocado por inspiração. E todos nós, filhos de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, e estamos sendo posicionados nesses dias aqui, através do Josué espiritual. E como que ele nos vai revelando? Então vemos, irmãos, a hora que estamos vivendo. Então o profeta vem aqui e começa a dizer: observem a ordem das Escrituras, que a expiação, o dia da expiação, seguia a trombeta. Depois da trombeta vinha a expiação. Amém! A expiação era importante para Israel? Sim! Eles tinham que afligir, eles tinham que reconhecer, era para extirpar, era para purificar todos os pecados, todas as transgressões. Aleluias! Amém! Era importante, então é importante para nós. Por isso que ele disse que eles foram cegados e eles rejeitaram a expiação. Aqui no parágrafo 224. Agora as trombetas são para quem então as trombetas? Que estão soando para eles. As trombetas são para chamá-los de volta a quê? De volta à expiação. A expiação que eles rejeitaram. Mas eles rejeitaram de modo que os nossos olhos pudessem ser abertos. Os deles foram fechados. Amém. Os deles foram fechados. Eles não puderam reconhecer. Porque se eles reconhecessem, então eles iam afligir as almas, iam reconhecer a expiação, então eles poderiam seguir com as festas. Amém? Eles poderiam seguir com as festas. Vocês estão entendendo? Vamos voltar um pouquinho aqui no parágrafo 43 da mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Então, o que diz aqui? Diz que eles foram ajuntar em sua terra natal, prontos para a trombeta, para reconhecer a expiação. Você viu o que ele está falando aqui? As trombetas e a expiação. As trombetas e a expiação. Amém? Tá. Eu quero que vocês observem no parágrafo 44, que ele disse, agora, tem passado 2.700 anos desde aquele tempo. E ele disse, ao terceiro dia, nós seremos ajuntados novamente, falando para eles, uma promessa para eles. Uma promessa para eles. Porque Deus, irmãos, é um Deus de promessas.
Amém? Nós vivemos. Tem um hino que diz, né? Tem um hino que diz assim, ele fala assim, quer ver? Um hino que nós cantamos assim, que fala assim, ó. Que fala bem assim, ó. Presta atenção, ó. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas... Amém? Vocês conhecem esse hino, né? Diz, promessas temos, né? Que no céu de gozo, várias palavras neste hino, né? Promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Amém? Então temos promessas. Você não está contente nessa noite de saber que Deus é um Deus de promessa? Quantas promessas Ele tem? De Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Aleluia! Podemos terminar o culto aqui, irmãos. Exatamente aqui. A você, irmã, a você, irmão, a você, família, a você, pai, a você, mãe, a você, filho. Quantas promessas temos. Aleluias. Por que estamos entrando nisto, Senhor? Porque Israel está cheio de promessas para eles, para o povo judeu. Quantas promessas! O homem falha em suas promessas, mas Deus não falha em suas promessas. Ele prometeu para Abraão um filho. Demorou 25 anos, mas o filho veio. Estávamos falando ontem daquele congressista. Quantos lembram? Quantos anos ele ficou firme na promessa da cura divina? Vocês lembram? 66 anos. Está aí a foto deles para que vocês possam ver. Para que vocês possam relembrar um pouquinho do culto de ontem. Estava falando com o irmão Josnei hoje ali. Ele estava relembrando isto. Muito bom relembrarmos. Porque esse é o objetivo da palavra. Esse é o objetivo do culto. Deixar algo em nós. Deixarmos uma meditação em nós. Aleluias! Olha como que era a situação desse homem. Você está vendo ele ali, deitado na cama, Williams, né? Falamos no culto ontem sobre ele. Olha, de cadeira de rodas, de muletas, 66 anos, aguardando a sua cura. Com 86 anos de idade, a promessa se cumpriu na vida dele. As orações foram ouvidas. Ele viveu até os 100 anos de idade. Viveu do 86 mais 14 anos, vivendo e testemunhando das promessas de Deus em sua vida. Por isso, irmã e irmão, nós temos promessas. Você tem promessas. Por que o Espírito nos leva nesta noite a olharmos isto, igreja, irmãos? Porque nós estamos falando de um povo chamado Israel, que tem muitas promessas a respeito deste povo. E eles estão lá aguardando,
Eles estão lá aguardando. Assim como eles estão aguardando o cumprimento, porque eles têm realmente Deus como o que não falha em cumprir a sua palavra. Você crê num Deus que não falha em cumprir a sua palavra, então creia em suas promessas. Como cantamos, de Deus muito firmes são as promessas. Aleluias! Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele cumpre a sua palavra, Ele está conosco nesses dias. Ele cumpriu a sua palavra. Ele cumpre todas os seus compromissos. As escrituras que foram prometidas, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele disse: a semente da mulher pisará na cabeça da semente da serpente. Ele cumpriu a sua promessa no Calvário. Mas ele disse também que assim como eu fiz, assim como eu venci, ele também prometeu e disse: vós também vencereis. Ele cumpre a sua promessa. Basta nós confiarmos nesta noite, irmãos, e aonde você estiver, toda dúvida que Satanás tentar colocar, todo temor que Satanás tenta colocar, se a fé te falta em teus apertos, lembre-se da promessa, lembre-se da palavra. Caminhe por fé, né? Caminhe pela visão, é a promessa. Amém. Como que se diz no outro estrofe deste hino? Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas tuas promessas você terás guarida. Aleluias, eu posso dizer isso com a mesma unção que estava falando ontem no culto. Irmãos, estamos debaixo de uma circunstância nesta noite. Não podemos estar aqui, igreja, aqui presencial, assim como um dia Daniel não podia frequentar os cultos em Jerusalém, Daniel não podia ouvir os hinos de Sião, Daniel não podia conversar até mesmo com o seu pai, com sua mãe, com o seu pastor. Mas lá na Babilônia, ele disse que lá ele fazia os seus hinos, lá ele comia a sua comida, lá ele cantava os hinos de Sião. Lá ele propôs em seu coração, porque havia uma promessa, havia sido profetizado, que assim como eles foram para o cativeiro, um dia eles sairiam do cativeiro com mão forte. Amém! Promessa temos. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante para te abrigar, principalmente nesta hora de perigo, né, de trevas, de escuridão, de tantos problemas. Aí, mas você tem uma promessa. Aleluias! Se a morte vier, você tem uma promessa, que se esse corpo for desfeito, nós temos um corpo esperando por nós. Nós temos uma promessa de um corpo não feito por mãos de homens. Você crê nesta promessa nesta noite? Israel, ó nação santa do Senhor, cheio de promessas, e eles sabem que Ele não falha em suas promessas. Por isso que eles ficavam firmes. É por isso que eles sempre eram ali firmes nas promessas, nas profecias de Elohim, de El Shaddai, de Adonai. Oh, porque Ele disse em sua palavra: não sou homem para que minta. Creia nesta noite, aferre-se na palavra do Senhor. Olha,
que aquele homem, aquele congressista, ele foi curado porque ele não se posicionou. Ele posicionou pelo que era certo. E quando ele se posicionou pelo que é certo, Deus honrou aquele posicionamento e curou aquele homem com 86 anos de idade. Não venda a sua primogenitura. Não venda a sua primogenitura. Não venda o seu caráter. Não venda. Mas fique firme, ainda que parece difícil. Mas em meio a essa escuridão, a promessa de Deus triunfará. Amém.